Que o Senhor seja nosso Deus de verdade. Amém? Porque quando nós dizemos que tememos a Deus, nós temos que seguir, obedecê-lo. Apesar de não conseguirmos ser perfeitos em todas as nossas ações, mas temos que fazer o máximo, né? E tentar atingir o alvo. Profecia a respeito da Babilônia. Jeremias 50, de 1 a 4 diz: Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por intermédio de Jeremias o profeta. Anunciai entre as nações, fazei ouvir e arvorai estandarte. Proclamai, não encobrais, dizei: tomada é a Babilônia, Bel está confundido e abatido. Merodach, cobertas de vergonha estão as suas imagens, e seus ídolos tremem de terror. Porque do norte subiu contra ela uma nação que tomará deserta a sua terra, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Do 14 ao 15, né, ainda diz: ponde-vos em ordem de batalha, em redor contra a Babilônia, todos vós que manejais arco, atirais-lhe, não poupeis as flechas, porque ela pecou contra o Senhor, né, a Babilônia. Gritai contra ela, rodeando-a, ela já rendeu, caíram-lhe os baluartes, estão em terra os seus muros, pois esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, fazeis a ela que ela os fez. 17 ao 20 diz: cordeiros desgarrados é Israel. Os leões os afugentaram. Primeiro devorou o rei da Assíria e por fim Nabucodonosor o desossou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei, né, o rei da Assíria. Farei tornar Israel para a sua morada e pastará no Carmelo e em Bazã. Fartar-te-á na região montanhosa de Efraim e Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel e já não haverá o pecado de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixei. Então a gente vê que por mais, né, que o povo pecou, o Senhor estava perdoando, mas houve um momento de tratamento, né, com o povo para que chegasse a isso. E como Nabucodonosor foi permitido a ele, mesmo não conhecendo o Senhor, a ser usado para admoestar o povo dessa forma, né, tão veemente, agora o Senhor estava também se voltando contra a Babilônia, porque a Babilônia também se perverteu, né, até mesmo por não conhecer o Senhor, e veio o juízo também sobre ela. No 29, tenho aqui ainda dizendo: convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco, acampai-vos contra ela em redor, e ninguém escape. Retribuí-lhe segundo a sua obra, conforme tudo que fez. Assim fazei a ela, porque se houve arrogamento contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Então, quer dizer, ela se tornou arrogante, né, para chegar a esse nível. No 38 ainda continua, resumindo aqui para o vídeo não ficar grande, né, eu peguei as partes que dá para entender esse contexto histórico, dizendo que a espada virá sobre as suas águas, e estas secarão, porque a terra é de imagem de escultura, e os seus moradores enlouquecem por essas coisas horríveis. Então, se voltaram, né, a cultuar imagens, e o homem, quando ele sobrepoja, quando ele consegue, né, ter poder, quando ele consegue conforto, às vezes ele passa, né, a ter ídolos, outros deuses e coisas que às vezes ele nem percebe, né, que foi colocado no lugar de Deus.
nós vemos o poder e a queda da Babilônia. Em Jeremias 51, reflete isso, de 1 a 2, olha, assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Camai. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor do dia da calamidade. No 6 diz, fugi do meio da Babilônia, a cada um salve a sua vida, não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor, ele dará a sua paga. No 13 ainda diz, ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouro, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. É um problema também, né? Às vezes quando sobrepujamos, passamos a ser avarento. Do 15 ao 19 ainda diz, ele fez a terra pelo seu poder, Deus, né? Estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele rebombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives e é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois a sua imagem não mentira e nelas não há fôlego. Vaidades são obras ridículas no tempo do seu castigo, virão a perecer. Não é semelhante essas àquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. E Israel é a tribo da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Não é semelhante a essas, né? Então, o Senhor dos exércitos que criou todas as coisas. A Babilônia, ela foi permitido a ela, até pelo Senhor, que o Senhor fala que levantou um homem que não conhecia, que foi Nabucodonosor, para admoestar o povo, né, de Israel, para permitir que o povo fosse levado, né, cativo. Tudo a permissão dele. Só que a Babilônia, ela se ensoberbeceu, né, por ter esse domínio. E o Senhor agora trata com ela. Nós vemos a queda de Jerusalém e o cativeiro de Judá, né, em Jeremias 52. Isso já foi estudado, né, em 2 Reis e 2 Crônicas. Tem o vídeo já postado, o vídeo 103 e até o vídeo 106 falando sobre isso, né? Eu uso como exemplo aqui essa parte, eu tiro uma parte assim, só para relembrar, para quem não viu, né? Jeremias 52, 4, que diz, sucedeu que em o 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. Zedequias. No 12 ao 14 diz, no 10º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, o chefe da guarda, servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou todos os muros em redor de Jerusalém. Apesar disso já ter sido, né, estudado, eu estou só colocando aqui para quem não viu, né, esses vídeos que já foi colocado lá no livro de Reis, né, e de Crônicas. E do 28 ao 29 ainda tem dizendo, assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, levou ele cativas de Jerusalém 32 pessoas. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativas, dentre os judeus, 745 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600. Então, nós temos ainda uma referência que interessante, né?
que foi libertado e honrado o rei Joaquim, diferente, né, do rei Ezequias, né? Em Jeremias 52, de 31 a 34, diz: no 37º ano do cativeiro de Joaquim, também isso estudado no 2 Reis, né? Lá no vídeo 103 a 106, já passado nossos estudos. Mas no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Diferente de Zedequias, rei de Jerusalém, né? Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que o dos reis que estavam consigo em Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. Da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia da sua morte, durante todos os dias da sua vida. Então é interessante que, findado, né, o livro de Jeremias, que a gente termina o estudo aqui, antes das lamentações, né, de Jeremias, as profecias se cumpriram, né, acerca de Judá e Jerusalém, por ter se voltado, né, a outros deuses. E o Senhor trouxe juízo sobre eles usando, né, um rei que não o conhecia, o rei Nabucodonosor, e o fazendo escravos. Porém, sobre este, né, no caso Nabucodonosor, no tempo oportuno veio também o juízo do Senhor, pois esse possuía outros deuses, né, e permitiu que o povo juntamente com o rei Nabucodonosor, né, se ensoberbecesse. E interessante que a sorte do rei Zedequias foi diferente da do rei Joaquim. O rei Zedequias, né, de Jerusalém, do rei Joaquim, que acabou que a vida, né, foi benevolente com ele. A justiça do Senhor, como profetizado, né? Então, o rei Zedequias, apesar de tudo, ele acabou aceitando, né, o que o Senhor disse que aconteceria com Jerusalém, e apesar de ter os olhos perfurados e os filhos mortos, ele, ele teve os olhos perfurados e os seus filhos mortos na sua presença, foi levado, né, cativo, ficou lá, né, cativo por um tempo, e lembrando que ele veio a fugir, né, tentar fugir, indo para o Egito. Então, como diz aqui, né, só recapitulando em Jeremias 52, né, 11, diz que vazou os olhos de Zedequias, atou-o com 2 cadeias de bronze, levou a Babilônia e o conservou no cárcere até o dia da sua morte. Né? Já o rei Joaquim, né, falaram com ele benignamente, né, como diz em Jeremias 52, 32, e lhe deu lugar de mais honra do que o dos reis que estavam consigo em Babilônia. Então este teve, e inclusive no 34 fala, e da parte do rei babilônico, né, lhe foi dado subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia da sua morte, durante todos os dias da sua vida. Então, provavelmente, né, havia justiça, isso com certeza, em relação ao rei Joaquim, diferente do rei Zedequias, né, e das profecias, né, que foi feita por Jeremias, né, acerca do que sucederia, como um procedeu, como o outro proceder, porque o Senhor ele é justo e por isso, né, um teve um final diferente do outro, mesmo Deus tendo trago juízo sobre Jerusalém e Judá. Porém, aqueles que aceitaram, né, a admoestação, e foi humilde em aceitar que o Senhor tinha irado, né, e tinha levantado contra aquela cidade, tinha designado o profeta Jeremias para dizer o que ele faria e que depois ele restauraria a sorte de ambas, né, de Jerusalém e Judá. Porém, era necessário fazer aquilo e não era para ninguém fugir dessa situação, encará-la como uma forma de aprendizado, né,
e de que o Senhor ele estava cuidando, né, do seu povo de certa forma. Mas quem não encarou dessa forma foi transpassado, né, a espada e a fome, né, de alguma forma, ou a morte o alcançou. Porém, aquele que aceitou, né, mesmo que ele não teve tempo ágil, né, em vida de sobrepujar sobre a restauração da sorte, né, que o Senhor traria sobre o povo, os seus descendentes o obtiveram. Então é isso. O Senhor quer fazer, né, Ele faz. Aceitamos nós ou não. E assim é o fim esse estudo, né, do livro de Jeremias. Beleza?